O senhor está defendendo a venda de bebidas alcoólicas dentro dos estádios. Por que dessa defesa? Em verdade, eu fui um dos protagonistas da não venda de bebida alcoólica. Ocorre que os estudos todos apontam, e os últimos estudos muito mais ainda, que virou só uma teoria. Que por várias razões a bebida, ela, ao ser deixada de lado dentro do estádio, ela acabou sendo comercializada pelo lado de fora, sem regra nenhuma. A beberagem continuou. O indivíduo, ele, no caso, acaba ficando embriagado, se queira ficar embriagado lá fora, entra para dentro do estádio já embriagado. Aquele que quer beber socialmente, bebe antes. Não mudou nada. A única coisa que deu para se ver que mudou foi que os clubes do interior, principalmente, acabaram sem renda. A pouca renda que tinha, que vinha disso, acabaram não tendo também. Então é isso, prejudicou-se o clube do interior. A bebida não deixou de ser vendida, mas é vendida de maneira artesanal, sem nenhum tipo de cuidado, não tem questão tributária, não tem questão sanitária. E é isso, tem que cair a ficha. É só uma questão de cair a ficha mesmo e ver que foi tudo uma falácia. Então, no meu entendimento, é alguma coisa que pode ser revogada e criado um critério, então, para a bebida internamente. Que seria, eu penso que a bebida poderia ser vendida até o meio do período, da etapa inicial, e na etapa inicial, até o intervalo, vende-se, depois não, e aí se criaria um critério. Presidente, uma crítica sua acabou ganhando as redes sociais quanto às fiscalizações nas agroindústrias do Estado. De que forma o senhor defende para que essas leis sejam um pouco mais brandas? Na verdade, ela tem que ser branda e logicamente racional. O que está acontecendo é que o indivíduo que hoje tem o mercadinho, o açougue, a padaria ou a fiambreria, ele está angustiado porque a fiscalização ficou predatória. É uma coisa que eu sempre critiquei. E é o sentimento da população. E como eu sou oriundo do campo, eu sei muito bem. Eu vivi a subsistência, eu vivi a pequena propriedade, eu vivi a questão da agroindústria familiar, eu vivi a questão do médio produtor, do grande produtor, e todos estão apavorados com essa situação. Ocorre que isso foi estimulado por grandes associações que querem dominar o mercado às custas da legislação. Esse vídeo que viralizou nas redes sociais, ele motivou a criação de um grupo de trabalho do Ministério Público, da Assembleia e da Vigilância Sanitária junto com a Secretaria da Agricultura do Estado. Deu um belo resultado, estamos indo para a 4ª reunião de trabalho e dali vão sair os quesitos para uma nova legislação que tem por finalidade a regra nova, norteadora do que vai ser daqui para frente a legislação que vai regir esse tipo de sistema. Não vai deixar de ter legislação, uma legislação que encara o produtor como cidadão e não como bandido. Conversei anteriormente sobre esse mesmo assunto com o secretário da Circline e ele é totalmente contrário ao que o senhor diz. Ele diz que são necessárias sim as fiscalizações porque, segundo ele, a gente não sabe nem o que está comendo, o que está sendo vendido. Na sua opinião, os agricultores eles tomam o devido cuidado no momento de processar os alimentos? Primeiro que a fiscalização tem que haver, isso é uma coisa muito óbvia. Nenhum produtor quer se ver livre da fiscalização. Porque o que produz certo, tendo a fiscalização bem definida, ele nunca vai ser um problema. O que não produz certo vai continuar não produzindo certo, mas é um caso de polícia. Aí não é uma questão de fiscalização sanitária. E a questão de não saber o que estamos comendo é falácia, tolice. Não é assim. Não é assim. O secretário da Agricultura ele tem que, talvez, pensar pela cabeça do grandão, de uma grande rede de supermercados que não tem compromisso nenhum com quem vive no campo, que é o seu competidor imediato. Mas, de verdade, o ponto em comum que a gente concorda é que tem que haver fiscalização, mas tem que ser uma coisa criteriosa e não raivosa. Isso ele também concorda, porque ele que escalou, inclusive, o grupo para estar lá na reunião da Assembleia Legislativa. Tem que haver regra, a regra tem que ser branda.
Agora, a história de não saber o que está comendo, isso é quase uma coisa asquerosa, né? Não é verdade. Nós sabemos o que comemos. O produtor, quando ele vende o produto, ele vende aquilo que é o excedente da família dele, aquilo que a família dele está comendo. Ele não está vendendo veneno. Infelizmente é isso. O estado do Rio Grande do Sul e o Brasil estão vivendo um momento assim de deleite para um lado político insustentável. O indivíduo que produz, que trabalha, seja pobre, seja rico, ele está com uma dificuldade enorme de continuar brasileiro, de continuar no Brasil, de continuar gaúcho, de continuar no Rio Grande do Sul. Está tudo muito difícil, porque me parece que as autoridades do Estado elas andam desassociadas da realidade. A Assembleia, ela sepultou o plebiscito da privatização proposta pelo governador. De que forma isso, como que ocorreu essa conversa entre deputados dentro da Assembleia? Dentro da Assembleia ocorreu como sempre ocorre, os deputados sempre conversam entre si. O que não ocorreu foi a conversa do governo com os deputados, o que não ocorreu foi o preparo político e a articulação política necessária. Os deputados sabiam que talvez seria importante fazer o plebiscito, mas todo mundo sabia também, sendo deputado, que os critérios do plebiscito não foram colocados para a Assembleia. Pediram para fazer o plebiscito, mas na hora de vir, como assim o plebiscito? Ninguém sabia dizer. Foi por isso que não passou. Ninguém mostrou o critério. Só isso. Como é que a gente vai fazer uma delegação fraudulenta? Como é que nós vamos pedir para ti votar num plebiscito que tu não sabe o que é, o que vale, o que tu está votando, por que tu está votando, o que é federalização, o que é a privatização e todos os quesitos que tem que ter um plebiscito. Foi por isso que não votaram a favor, senão teriam votado. Se fosse votado, qual seria o resultado da população? Não tenho noção. Não tenho noção porque há uma divisão muito profunda. Depende muito do local onde as empresas estão estabelecidas. E, por exemplo, na greve dos caminhoneiros ficou muito claro. Uma empresa que antes não aparecia, chamada Sulgás. A Sulgás não aparecia. Então aqui em Cachoeira ninguém sabia, em lugar nenhum ninguém sabia, nem na Grande Porto Alegre. Daqui a pouco a Sulgás era a única fornecedora do GNV veicular, que foi o que deu condição dos taxistas, dos Ubers e de todos os outros veículos de aplicativo fazer transporte de passageiro. Ali a Sulgás passou a ter um outro valor. Até isso colaborou para o plebiscito não sair. Porque as pessoas começaram a ver que a Sulgás tinha um peso e um valor que antes era desmedido. Antes só meia dúzia de indústrias valorizava a Sulgás. Hoje o pessoal tem uma outra visão. Que é isso, faltava esclarecimento. Eu acredito que ninguém seja contrário a vender uma estatal, mas tem que vender com critério, pelo valor certo. Eu não sou contrário ao plebiscito nem à venda de estatal, mas tem que ser o preto no branco, a regra tem que estar em cima da mesa. No fundo, me parece que ninguém tinha interesse no plebiscito. Nem o governo que mandou para lá só um pedido de plebiscito é como mandar um texto para a tua reportagem só com título. E não tem nada escrito embaixo. Foi isso. Não saber o que quer. Exatamente.